Olá, gente, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, né? Mais um vídeo e poder estar compartilhando também da palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu vim responder uma dúvida de uma inscrita, tá? Eu vim responder uma dúvida aqui de uma inscrita sobre um vídeo que eu gravei. Casei errado e agora, né? Esse vídeo aqui. Esse vídeo com título Casei Errado e Agora. E ela colocou aqui a sua situação, né, o seu drama, e dizendo, né, que acabou casando aí precipitadamente. A dúvida dela é a seguinte: irmã Paloma, casei errado porque só me casei porque tive relação sexual no namoro. Nos casamos com 2 meses de namoro. Mal nos conhecíamos. Daí então preferi casar do que continuar pecando. Só que infelizmente meu ex-marido pediu o divórcio e nos divorciamos por causa de discussões. Ele preferiu o divórcio. Como fica a minha situação? Vamos lá, irmãos. Essa questão da pessoa casar errado, das pessoas se casarem errado, casarem certo, é uma questão muito complicada. Por quê? Muitas pessoas se casam por impulso. Muitas pessoas se casam precipitadamente, como o caso dessa irmã. Então, claro, eu tô respondendo aqui, né? O nome dessa irmã é Ana Beatriz. É claro que eu tô respondendo ela, mas só que esse vídeo também vai servir para outras pessoas como um alerta. Gente, você não deve se casar porque você acabou tendo uma relação sexual. Você não deve se casar em 2 meses. Ninguém se casa em 2 meses. Isso não é correto. Se casar em 2 meses ou se casar porque teve uma relação sexual com o namorado, isso é um erro. De acordo com a psicologia, e eu já disse isso em outros vídeos, que a paixão, que é aquele primeiro período que surge, né? Então, quando duas pessoas legitimamente solteiras se conhecem e tal, aí o jovem se apaixona pela moça, a moça fica cega de paixão, o rapaz fica cego de paixão, e eles acabam se relacionando e acabam fazendo sexo antes do casamento, se precipitando. E aí vão, se casam, e aí depois vem as brigas, vem as discussões, e vê que o casamento não é esse conto de fada, acaba dando nisso aqui. Acaba dando em separação, em divórcio. Por quê? Porque em 2 meses ninguém conhece profundamente ninguém. O coração do homem é uma terra que ninguém anda. Só Deus sonda o coração. Então, você que tá namorando, você que tá noivo, você que tá pretendendo se casar, não se case precipitadamente, não se case em 2 meses. Você só vai saber se essa pessoa que está com você é de fato de Deus para você depois de 1 ano e 8 meses, né? Que, de acordo com a psicologia, é o período ali que se encerra esse período da paixão, né? Então, aí, de fato, depois de 1 ano e 8 meses é que você vai começar, né, a entrar para uma realidade de fato de um relacionamento. Mas antes de 1 ano e 8 meses, antes desse período, é o período da paixão, é o período que o jovem se envolve, é o período que você não vê defeito nenhum no outro. Então, você se casar porque você teve relação sexual, se casar em 2 meses, isso não é sábio, né? Então, no caso aqui dessa irmã, ela se casou precipitadamente. Se casou sem orientação, se casou por impulso, mas, de acordo com o relato dela, ela se casou, ela se aliançou. E aqui ela diz que ela se divorciou por conta de discussões, né? E aí ela está perguntando aqui para mim como fica a situação dela. Irmã Ana Beatriz, deixa eu falar uma coisa para você antes de mim dizer para você qual que é a sua situação, tá?
A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, que a minha resposta, em detrimento da resposta que você receber, que a minha resposta é uma resposta de acordo com o que a Bíblia diz, não é a minha opinião, não é o meu achismo e não é aquilo que eu estou inventando da minha cabeça, tá? É claro, eu vou te dar uma resposta à luz da Bíblia. Você vai acatar ou não. Talvez você não satisfeita com a minha resposta ou satisfeita, né? Eu espero que você que eu consiga te ajudar e que você de fato fique satisfeita com a minha resposta. É que você vai ouvir muitas vozes. Eu vou te dar uma resposta aqui à luz da Bíblia. Talvez você vai procurar um pastor, ele vai falar totalmente o oposto do que eu vou te falar aqui. Mas o que eu digo a você já de antemão, que você fique com a escritura. Porque pastores vão te falar uma coisa, bispos vão te falar outra coisa, religiões vão te falar uma outra coisa. Então, acima de tudo, eu peço que você fique com a Bíblia, tá? No mesmo comentário onde você fez, eu coloquei embaixo os textos bíblicos que falam em relação ao divórcio, ao novo casamento, então já vai te clarear muito. Aqui em Lucas, no capítulo 18, Lucas, capítulo 16, verso 18, já tem aqui a resposta que você precisa, já tá aqui dizendo qual é a sua real situação, tá? E Lucas capítulo 16, verso 18 diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Então, no seu caso, seu marido te repudiou por conta de muitas discussões. E se ele se casar novamente, ele comete adultério porque você é a primeira esposa dele, tá? Então, isso é incontestável na escritura. Essa é a parte A do versículo. E a parte B do versículo já responde a sua situação. Aí diz assim: e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, irmã, você se casou, você era solteira, né? E esse seu ex-marido também, ele era solteiro e vocês se uniram, né? Vocês deixaram casa de mãe, pai, foram lá no cartório, tal, bonitinho, e vocês se uniram, tiveram relação sexual, consumaram esse matrimônio, então esse matrimônio ele é indissolúvel. Então você, pela escritura, não pode se casar novamente enquanto o seu ex-marido tiver vivo aí, tá? Porque vocês se divorciaram por uma causa muito fútil, né? Por uma causa muito banal, por conta de brigas, e vocês não souberam lidar com isso e acabou aí vindo a separação, tá bom? Então a Bíblia diz que o homem que repudia a mulher, que dá carta de divórcio para a mulher e casa novamente, comete adultério. E aquele que vem, casa com você, adultera também, tá? Então, se o seu casamento, você diz que o seu casamento é legítimo, vocês se casaram, vocês eram solteiros, ambos se uniram em matrimônio e vocês se separaram por conta de discussões, a Bíblia diz que você tem que continuar só. E se você casar novamente, você comete adultério. Talvez você pode não ficar satisfeita com a minha resposta, tá? Mas aqui também, 1 Coríntios, no capítulo 7, diz assim, verso de número 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, o apóstolo Paulo, respondendo perguntas dos crentes de Coríntios, ele está dizendo o seguinte, a orientação para os casados é o seguinte: ora, aos casados eu ordeno, ou seja, não é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Então, é uma ordem do Senhor, né? E aí o apóstolo Paulo diz, é uma ordem do Senhor. Ora, aos casados ordeno não é eu, Paulo, que estou dizendo, mas é o Senhor. Que a mulher não se separe do marido, ou seja,
A ordem expressa do Senhor é que o marido e a esposa não se separem, não se divorciem, não repudiem um ao outro, tá? E não é para separar o marido da esposa e o esposo da esposa e a esposa do marido. Não é para se separar, é uma ordem do Senhor. Aí ele vai dizer no verso 11: se porém ela vier a separar-se, a ordem é não se separar, tá? O apóstolo Paulo está dizendo: quem é casado, não se separe. Quem é casado, não se divorcie, não repudie, porque vocês são uma só carne, vocês são marido e mulher, e o que o Senhor cela é até a morte, o casamento é indissolúvel. Mas se, porém, vier a se separar, porém ela vier a separar do marido por conta de traição, por conta de violência doméstica, por conta de discussões, né? No caso aqui da irmã Ana, que é o comentário que ela fez, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Então esse aqui, irmã, é o princípio bíblico, tá? Vocês se divorciaram por conta de discussões, você acabou se casando precipitadamente e não soube lidar com essa situação no seu matrimônio, então a orientação do apóstolo Paulo é que ou você permanece só ou você retorne para o seu marido legítimo, tá bom? Eu espero ter te ajudado com essa questão. Eu quero que você saiba que eu estou fazendo esse vídeo porque eu prometi, né, que eu iria esclarecer a sua dúvida. Então eu estou aqui esclarecendo a sua dúvida, espero ter te ajudado, tá bom? Mas acima de tudo, irmã, eu peço que você venha orar ao Senhor, que você venha buscar ao Senhor, que você, independente de restaurar o seu casamento ou não querer restaurar o seu casamento, que você busque a Deus em primeiro lugar, tá? A sua salvação, a sua vida com Deus, ela é o mais importante, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Beijo, gente. Paz do Senhor.